Olá, meus amores do segundo ano, tudo bem com vocês? Nossa aula de hoje é de ciência, mas antes de iniciar nossa aula, vamos fazer nossa oração. Junte as mãozinhas e repete junto com a Pro, tá bom? Vamos lá. Senhor, obrigado pela vida que o Senhor me deu. Muito obrigado pelo papai, a mamãe e toda a minha família. Ajuda-me a crescer com o coração cheio de bondade, para que eu possa amar a todos ao meu redor. Amém. Vamos, nossa aula de hoje é sobre os animais. Então, olha só essas imagens aqui. Vocês estão vendo esses animais aqui, né? Vamos lá. Tem no livrinho de vocês também, viu? As imagens mostram como a nossa fauna. Olha só, as imagens mostram como a nossa fauna. O que é fauna? Fauna é o conjunto de animais de uma região. É rica e variada. Você conhece estes animais? Você conhece esses animais? Conte sobre os animais que você já viu em sua casa, na sua cidade, no campo ou na praia. Reflita sobre os animais que você conhece. Reflita, você vai observar, vai pensar como eles se movimentam, o que eles comem. Então, vocês vão observar, vão refletir e pensar como esses animais se alimentam, como eles se movimentam. E conte à professora e aos seus colegas. Então, o que é que vocês vão fazer? Essa atividade aqui, vocês vão gravar um vídeo, certo? Vocês vão escolher um animal e vai falar sobre esse animal. E vai mandar o vídeo para a Proclea, tá certo? Você vai parar, pensar em algum animal e vai observar como ele se movimenta, como ele se alimenta, como é coberto o corpo dele. O corpo dele é coberto de quê? Viu? Então, você vai observar várias coisas nesse animal. Então, aí você vai gravar um vídeo e vai mandar para a Proclea esse vídeo, tá bom? Olha só, as características dos animais. O reino animal é formado por uma variedade de animais, incluindo o ser humano. Nós também somos animais, só que nós somos animais racionais, que pensamos, né? Eles podem ter formas e tamanho muito variados e podem viver em lugares diferentes. Então, assim, se você parar para pensar nos animais, vocês vão ver, vão observar que tem vários tipos de animais. Tem animais grandes, pequenos, né? Tem vários tipos de animais. Então, olha só, lugares diferentes, como nas florestas, nos campos, nos mares e até em nossa casa. Como vocês sabem, tem animais que a gente chama de animais de estimação que a gente cria, né? Que a gente adota ele, né? Ele mora em nossa casa e a gente cuida dele com o maior carinho e amor, né? Então, são animais de estimação. Tem os animais do campo também, né? Da roça, né? Que vivem no campo. Para facilitar o estudo, os animais foram divididos em dois grupos. Então, todos os animais eles foram divididos em dois grupos. São animais vertebrados e animais invertebrados. Animais vertebrados são animais que têm a coluna vertebral, que têm ossos. Animais que têm ossos. E invertebrados são animais que não possuem ossos no seu corpo. Assim como as plantas, eles nascem, crescem, reproduzem-se, envelhecem e morrem. Por quê? Porque eles são seres vivos. E todo ser vivo passa por esse ciclo da vida. Qual é? Nasce, cresce, pode se reproduzir e morre, né? Então, os vegetais, os animais, né? Todos são seres vivos. Então, passa por esse ciclo da vida, né? Assim como a gente, que também somos animais racionais.
Olha só. Lembra que a Proclé falou que os animais vertebrados são animais que possuem coluna vertebral, possuem ossos no seu corpo? Então aqui tem olha, a imagem de alguns animais vertebrados. Animais invertebrados. Olha, já que tem imagem de alguns animais invertebrados, animais que não possuem ossos no seu corpo, né? E o ciclo da vida, que a Proclé falou? Que que todos os animais passam por esse ciclo. Qual é? Nasce, cresce, pode se reproduzir, né? E morre. Tá vendo? Olha o ciclo da vida. Nasce, cresce, tá vendo? Reproduz e morre. Os animais possuem diversas formas de se movimentar, deslocando-se com o andar, o nado e o voo. Como vocês sabem, tem animais que andam, né? Tem animais que voam e tem animais que nadam, né? Como eles se movimentam. Os animais que vivem na terra são chamados de terrestres. Por que eles são chamados de terrestres? Porque eles vivem na terra. Então, olha só, a cobra locomove-se rastejando. Ela rasteja. Então, a cobra, ela rasteja. Como é que ela se locomove? Como é que ela se movimenta? Rastejando, né? A pulga costuma viver no corpo de animais terrestres, né? A pulga geralmente vive em corpo de animais, né? Como cachorro, gato e outros, né? Então, ela costuma viver no corpo de animais terrestres. Os animais que vivem na água de rios, lagos e mares, são chamados de animais aquáticos, que são os animais que vivem na água. Já os animais que possuem a capacidade de voar são chamados de aéreos. Então, os animais que voam são aéreos, por quê? Porque estão voando no ar. Então, como eles estão voando no ar, eles são aéreos. Eles voam, né? Se eles voam, eles são aéreos. Então, os animais que vivem na terra são terrestres. Os animais que vivem na água, aquáticos. E animais que voam, aéreos. A classificação dos animais. Os animais vertebrados são os que possuem coluna vertebral, isto é, os que têm esqueleto ósseo, os que possuem osso no seu corpo. Cachorro, né? E o cartilaginoso, arraias e tubarões, né? Os animais vertebrados são agrupados de acordo com suas semelhanças nas seguintes classes. Olha só, as classes dos animais vertebrados. Vamos ver agora. As classes, a classe e a característica. Olha só, esses animais aqui, eles possuem ossos. Por isso que eles são chamados de animais vertebrados. Por quê? Porque ele tem coluna vertebral, ele tem ossos no seu corpo. Então, olha só, vamos falar aqui do animal mamífero. Vocês sabiam que o morcego é um animal mamífero? Pois é, o morcego, ele é mamífero. Olha, o animal mamífero, ele desenvolve-se no útero da mãe. Eles são vivíparos. Por quê? Como assim vivíparos? Porque ele nasce de dentro da barriga da mamãe. Eles não nascem de ovo, eles nascem da barriga da mamãe. Então, eles são vivíparos. Mamam quando pequenos. Eles são mamíferos porque eles nascem da barriga da mamãe e mamam quando pequenos. Geralmente, tem o corpo coberto de pelos. Podem ser aquáticos ou terrestres. Exemplos: homem, baleia, morcego, boi, né? Tem vários. Mas o único animal mamífero que voa é o morcego. Olha, alguns mamíferos aqui, tá vendo?
Agora, aves. Aves, ela desenvolve-se dentro de um ovo. Então, ela não é vivíparo, ela é ovíparo. Por quê? Porque ela nasce dentro de um ovo, fora do corpo de sua mãe. São ovíparos. Tem o corpo coberto por penas, podem ser aquáticas, terrestres ou aéreas. Exemplos, galinha, pato, avestruz, né? Olha só, alguns exemplos aqui de algumas aves. Então, as aves, ela tem um corpo coberto de penas e elas nascem de dentro de um ovo, né? Répteis, olha só, os répteis, eles nascem de ovos também, que na maioria das vezes desenvolve-se fora do corpo da fêmea. A maioria é ovíparo. Tem o corpo coberto por pele grossa, com ou sem placas e carapaças. Podem ser aquáticos ou terrestres. Exemplos, jacaré, lagarto, cobra. Então, eles nascem de ovos que na maioria das vezes ele desenvolve-se fora do corpo da fêmea. Olha só, alguns répteis aqui. Vendo? Agora os anfíbios. Olha só, eles nascem de ovos que se desenvolvem fora do corpo da fêmea. São ovíparos e vivem parte da vida na água. Tem o corpo coberto por pele úmida. Habitam os ambientes aquáticos ou terrestres. Exemplos, rã, né? Perereca, salamandra. Então, todos eles são anfíbios. Olha só, algumas imagens aí de anfíbios. Peixes. Os peixes, eles nascem de ovos, que na sua maioria se desenvolvem-se fora do corpo da fêmea. A maioria tem o corpo coberto por escamas. São aquáticos e a maioria respira por brânquias. Exemplos, tubarão, arraia, sardinha, né? Então, olha só, alguns exemplos aqui de peixes. Os animais são chamados de invertebrados quando não possuem coluna vertebral nem outros ossos, como a Procléa falou, né? Os animais vertebrados são animais que possuem ossos, né? Tem coluna vertebral. Já os animais invertebrados, eles não possuem ossos no seu corpo. Por isso que ele é chamado de animal invertebrado. Podem ser encontrados nos mais variados ambientes. Quais? Solo, subsolo, profundezas de mares e rios, no ar e até dentro de corpo de outros seres vivos. As formigas, elas cavam túneis no solo, construindo seus formigueiros. Animais como polvos, lulas, águas-vivas, camarões e caranguejos, eles podem habitar o fundo dos oceanos, né? Os corpos dos invertebrados apresentam diferentes formas e estruturas. Vejam, o corpo da minhoca é coberto por uma fina camada úmida. Alguns invertebrados, como o besouro, possuem uma carapaça dura. Os caracóis têm uma concha dura que usa para proteger quando estão em perigo. O ouriço possui o corpo coberto de espinhos para se defender de ataques de outros animais. Então, vocês perceberão que cada animal tem um corpo investido de um jeito, né? Então, olha só. Nossa aula termina por aqui. A Procléa vai ler essa mensagem para você, tá bom? Olha só. Que o amor de Deus seja o que existe de melhor em nós. Tenha um lindo dia e até nossa próxima aula. Beijos.